portanto, no primeiro bloco, na primeira metade do programa de hoje, nós tentamos dissecar os pontos do texto da reforma da Previdência encaminhado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. Agora é hora de tratarmos do desafio da política, da articulação política, porque esse texto terá uma longa tramitação no Congresso Nacional. Começo com você, Vera Magalhães. Pois é, foi muito boa a exposição do Pedro, para que a gente parta ali de um princípio para elogiar, né, o governo. A gente ainda não falou um pouco sobre a proposta. A proposta, ela é muito consistente, ela é coerente com o que vem sendo anunciado pelo Paulo Guedes desde o seu discurso de posse, a ideia de que privilégios vão ser combatidos, de que aqueles que ganham mais têm de pagar mais, um princípio, portanto, de equidade, e a ideia de que tem de sobrar dinheiro do orçamento da União para que o governo preste serviços melhores, portanto, que tem que ser equalizado o grave problema fiscal brasileiro. Então, a reforma, ela vem para atender a esses três princípios aí. Então, ela é coerente com isso, ela é consistente, ela é ambiciosa nesse aspecto. É claro que tem alguns trechos que já são colocados ali sem que o governo acredite muito na sua aprovação, mas é a proposta ideal para ser negociada politicamente no Congresso. E aí começa a parte da negociação política em si, né? O governo foi municiado ali, foi munido de toda a sua equipe técnica para explicar a reforma. Era uma preocupação que havia. Explicar a proposta, não deixar que a narrativa fosse ganha pela oposição, pela esquerda, com aquela crítica rasa de que vão se cortar direitos, ela é injusta socialmente, ela é cruel, etc. Então, todos os principais ativos técnicos do governo foram recrutados para explicar exaustivamente, foram horas e horas de explicação para que tanto a população se sinta informada, quanto os deputados se sintam confortáveis para defender a proposta nas suas bases e começar a negociá-la para votar. Então, esses dois primeiros passos foram atendidos. A proposta, ela é consistente tecnicamente e ela está sendo esmiuçada. O governo entendeu que precisa ganhar a batalha da comunicação. O Bolsonaro ainda vai fazer pronunciamento na noite de hoje, vamos ver como ele vai falar. Então, agora falta a parte da articulação política. Nesse aspecto, uma atitude simbólica foi o presidente, ele próprio, pegar a proposta na mão e levar ao Congresso. Também foi importante ele ter feito um meia-culpa. Na conversa que teve com deputados e senadores na sala do Rodrigo Maia, Bolsonaro reconheceu que errou no passado ao votar sistematicamente contra propostas anteriores de reforma da Previdência. Isso é importante porque é o presidente se colocando na posição dos deputados e dizendo, olha, eu tinha uma visão corporativa que eu vi que não é sustentável, eu vi que não dá, que nós temos que fazer isso, ou faz isso, ou quebrou. Então é importante que ele pessoalmente dê essa mensagem aos deputados. Mas agora falta o dever de casa do resto da articulação política. E nisso o governo está muito atrasado. O mercado, que antes vinha num otimismo muito grande, começou a ficar mais cauteloso diante da crise do caso Gustavo Bebiano, diante da dificuldade do governo de superar uma crise que ele próprio criou e diante daquela derrota impingida ontem ao governo, que foi um claro recado dos deputados que não estão sendo atendidos. Então agora precisa pegar esse touro à unha, porque aí é que mora o grande perigo, aí é que reside a principal dificuldade da reforma. Essa coisa se vai mudar um ano, vai mudar 2, se vai mudar alguns milhões e tal, não é o que as pessoas estão preocupadas. Isso é o pano de fundo para o principal, que é a política. Então o governo agora parece que vai contar com o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre como seus arautos ali, como defensores da reforma. Com isso, o DEM deve ficar mais próximo de se aproximar, próximo é ótimo, próximo de entrar oficialmente na base aliada. Vamos ver, eu acho que é com esses que ele vai ter de contar, porque o time da articulação do próprio governo é muito fraco. Vamos às suas considerações, Carlos Andreasa. Depois de uma semana muito ruim, a pior do governo nesse curto período desde que assumiu, contando o final de semana e culminando ontem com essa derrota impingida ao governo na Câmara, um recado claro da falta de articulação, manifestação clara do parlamento em relação ao abandono do governo até aqui.
Tivemos hoje um dia excelente para o governo Jair Bolsonaro. Talvez o ensejo para a virada, inclusive em termos de articulação política. Nós dissecamos aqui, quer dizer, Pedro Neri dissecou aqui os principais pontos da proposta. Ela é muito sólida e consistente com o slogan lançado, aquele segundo o qual quem ganha menos paga menos. É um belíssimo encaminhamento de comunicação real, com lastro no que diz o texto da PEC. Então, o governo hoje lançou a campo uma blitz virtuosa política, dando início ao que parece ser um roadshow de exposição à sociedade desse texto. Começou cedo com a importante, desde já histórica, visita do presidente Jair Bolsonaro ao parlamento, especialmente à Câmara, onde esteve por tantos anos, para entregar pessoalmente o texto do projeto de reforma, uma baita deferência ao Congresso, foi recebido pelo presidente da Câmara e do Senado. Depois disso, se reuniu formalmente com o parlamento, falou com o parlamento, fez este meia-culpa sobre a sua própria história, avessa à reforma de natureza liberal, de modo geral. Paulo Guedes falou nessa ocasião, Onyx Lorenzoni falou nessa ocasião. Depois, o ministro da Fazenda, ministro da Economia, desculpem, super-ministro da Economia, recebeu os governadores, esteve com os governadores que serão fundamentais para a aprovação da reforma e fazem parte da estratégia de aprovação da reforma. O ministro, então, apresentou a eles o texto, um belíssimo movimento de comunicação, enquanto se dava uma longa exposição dos secretários de Previdência, comandados pelo Rogério Marinho, mais de 5 horas de apresentação do projeto, ainda com uma entrevista coletiva para a imprensa, detalhando com slides ponto a ponto a reforma. Algo precisa ser elogiado. Do ponto de vista da comunicação e da transparência, o governo cumpre muito bem o seu papel até aqui. E tudo a culminar nesse dia, esperamos, com um pronunciamento do presidente à nação em rede de televisão, espero que assim seja, e também está prevista uma entrevista do Paulo Guedes, uma exposição do Paulo Guedes a respeito à noite para fechar esse dia muito exitoso, muito exitoso. Agora, esses agentes do governo se lançarão a campo, para além também do parlamento, para conversar com o mercado, com a sociedade civil, apresentar o projeto. Aí a gente chega ao drama da articulação política. E aí temos um problema. O problema da falta de articulação política, algo de que falamos aqui todos os dias. Não tem articulação política na Câmara, não tem articulação política no Senado, é algo a ser construído e que dependerá do Rodrigo Maia, fundamentalmente do Rodrigo Maia, da associação do Rodrigo Maia ao governo e da atividade do próprio presidente. O presidente da República foi ao Congresso hoje e, simbolicamente, o ideal é que não saia mais. Como não tem articulação política, caberá a ele, junto com o Rodrigo Maia, liderar, falar com os parlamentares um a um e convencê-los a respeito da reforma. Girando a bancada, diga lá, Joel Pinheiro. O governo fez e fez muito bem o primeiro passo, a sua primeira missão nessa reforma da Previdência, apresentou um belo projeto, um projeto sólido, um projeto que cumpre o objetivo fiscal da reforma da Previdência, impedir que o Estado brasileiro quebre, e essa é a trajetória que ele segue, se não houver reforma, o Estado vai quebrar, temos que evitar isso. Então, um projeto que garante uma economia muito grande, muito relevante para o Estado brasileiro e que, em segundo lugar, faz isso trazendo também mais justiça social, garantindo que todo mundo vai ter que partilhar um pouco desse custo, sem dúvida, mas que quem tem mais condições, quem ganha mais, arca mais, paga uma fatia maior desse custo. Então a proposta que foi trazida foi muito boa, é um projeto que está pronto para ser negociado aí. É claro que no final das contas, no final das tramitações, a economia vai ser menor, algumas coisas ali serão mudadas, mas ainda assim esse é um ótimo primeiro passo. Agora, o trabalho do governo é fazer o segundo passo, vender esse projeto especificamente para o Congresso e para a população. No Congresso, como já foi falado aqui, a articulação do governo é muito fraca, mas eu não vejo a reforma da Previdência como dependendo exclusivamente dessa capacidade do governo de articular, porque há um consenso já entre os deputados de que uma reforma é necessária. Eu acho que existe um espírito, uma tendência dela ser sim aprovada.
A questão é com que tipo de alterações. Com cada bancada ali, cada grupo, cada deputado talvez querendo cavar para si alguma exceção, alguma regrinha especial, alguma proteção para algum grupo específico. Isso tem que ser visto. Agora, a princípio, me parece que há uma tendência geral do Congresso de apoiar isso, porque já é visto como uma necessidade. Na classe política, pelo menos se entende. É necessário o Brasil reformar a Previdência. Se não reformar a Previdência, não adianta nem cortar em outras coisas. O Estado brasileiro vai quebrar, porque a Previdência continua numa trajetória explosiva, num déficit explosivo que vai ter que ser limitado de alguma maneira, vai ter que acontecer uma reforma. Então, eu acho que, embora o governo esteja bastante deficitário nessa questão da articulação política, ele tem o trabalho dele muito ajudado agora, porque a classe política como um todo, um Congresso, já percebeu que isso é importante. A derrota simbólica de ontem do governo, por exemplo, eu não creio que simbolize, que indique uma derrota na reforma da Previdência que está por vir aí. Acho que há mais coisas em jogo. Em segundo, o governo precisa se comunicar com a população, porque não tem nada melhor, nada que ajude mais um deputado a aprovar um projeto do que ele perceber que o eleitorado dele também está de acordo com aquilo. Também é uma missão difícil, uma missão na qual o governo Temer, por exemplo, falhou. Embora eu acho que tenha tentado ali em algum momento um passo na direção certa. É preciso que o Bolsonaro fale à população, como fará hoje, que o ministro fale à população, o Paulo Guedes. Acho que a gente talvez possamos ver também algum tipo de campanha publicitária nesse sentido, mas vamos lembrar. O governo Temer fez uma e a justiça determinou que não podia, né? O que eu, na época, achei um erro muito grande da justiça brasileira. Espero que nesse caso aqui não haja o mesmo entendimento e que o governo possa se comunicar de forma eficaz com a população, que não é só na argumentação técnica e nos números, é também dando uma ideia geral, dando o espírito da coisa, a direção do movimento de uma forma simples e enfática, para que a população possa entender e possa, portanto, apoiar o projeto. Há muitos erros circulando ainda, há muitos lugares comuns falsos. Por exemplo, a ideia de que, olha, tem muitos lugares em que a expectativa de vida é baixa, mais baixa que os 65 anos da reforma da Previdência, isso não pode ser, a pessoa vai morrer antes de se aposentar. Isso é falso. Para a pessoa que chega a 60 anos no Brasil, a expectativa de vida já chega lá perto dos 80 anos. Não é mais os 50 e tantos, 60 e poucos. Então, isso e outras coisas terão que ser discutidas e mostradas à população. O caminho é duplo, mas esse caminho do Congresso me parece que ele é muito ajudado por uma percepção geral de que, querendo ou não, gostando ou não, a reforma da Previdência vai precisar acontecer. Muito bem, e Vera, paralelamente, né, além de toda essa apresentação, extensa apresentação que a equipe econômica, a equipe da Secretaria da Previdência fez, atendeu aos jornalistas também, foram horas e horas, também o ministro Paulo Guedes recebeu os governadores, né? Exatamente, Silvio, foi tudo marcado de maneira quase concomitante para dar esse espírito de uma grande orquestração nacional, um grande pacto aí, concertação em prol da reforma. Então estiveram quase todos os governadores, praticamente todos, um fórum de muito peso, todos tiveram a oportunidade de falar, se manifestar, etc. O Paulo Guedes e o Rogério Marinho apresentaram a proposta para os governadores e procuraram trazê-los como aliados para isso. Por quê? Porque os estados e os municípios estão super quebrados e a reforma facilita o caminho para que também eles promovam mexidas, mudanças nos seus sistemas de aposentadorias e pensões de servidores, de modo a que não ocupem totalmente quase os seus orçamentos com pagamentos desses benefícios, né? Esses benefícios são crescentes, ocupam cada vez mais o percentual do orçamento, é quase tudo destinado à folha de ativos e inativos, e a reforma pode dar algum refresco fiscal. Eles contam com a ajuda dos governadores como cabos eleitorais da reforma junto às suas bancadas, as bancadas dos estados, tanto de deputados quanto a dos senadores, que essas sim representam os estados efetivamente. A acolhida ao texto foi razoavelmente positiva entre os governadores, pelo que eu apurei. Só alguns representantes da oposição foram peças aí dissonantes, acabaram fazendo discursos panfletários contra qualquer possibilidade de reforma, contra a ideia de se reformar efetivamente. Então, nessa linha falaram mais o Flávio Dino, do Maranhão, PCdoB do Maranhão, e a Fátima Bezerra. Quebrou o Maranhão, né? Exatamente. A Fátima Bezerra do PT
do Rio Grande do Norte. Foram as duas vozes dissonantes. Mesmo entre os de esquerda, houve alguns que foram mais razoáveis nos relatos que eu obtive, porque sabem justamente que seus estados são quebrados. Então, o Camilo Santana e o Rui Costa, da Bahia respectivamente do Ceará e da Bahia, ambos petistas, não foram tão estridentes quanto seus colegas. A esquerda, a gente sabe, está muito desorientada no discurso, mas há uma ala mais pragmática pensando em como fechar suas próprias contas. Ainda voltando um pouquinho no aspecto do texto, eu achei muito interessante a distinção que ele faz entre assistência e previdência. Eu acho até que isso poderia ter sido destacado em textos separados para deixar mais claro o que é previdência social e o que é assistência, porque ainda pode ter algum ruído dos benefícios de prestação continuada. E interessantíssima a alíquota progressiva de contribuição dos servidores públicos, porque hoje eles pagam uma alíquota única de 11% e agora, à medida que forem ganhando mais, vão pagando também mais. Pode chegar até a 22% naqueles casos extra-teto. Eu acho que isso é justo, isso estabelece aí justiça como uma casta, uma elite do funcionalismo e não penaliza da mesma forma todos os servidores. Então, tira um pouco aquele discurso dos sindicatos, por exemplo, de que os servidores estão sendo estigmatizados, de que os servidores estão sendo usados como bodes expiatórios. Não, eles colocam todo mundo no mesmo guarda-chuva, trabalhadores da iniciativa privada e os do setor público, e quem pode mais, paga mais. Vera, só um pequeno comentário aqui sobre a questão política aí. Sobre o benefício da prestação continuada, eu acho que realmente talvez seja um tema que vai precisar de um olhar mais cuidadoso ali, né? Imaginar que as pessoas, justamente as mais pobres, né, as que não conseguiram contribuir os anos necessários para receber a sua aposentadoria e que vão viver do benefício, portanto. Imaginar que pessoas de 65 a 70 anos vão estar recebendo R$400 aí apenas ao invés do salário mínimo. Talvez esse seja justamente um ponto aí, conforme a gente discutiu na entrevista, que vai precisar de um olhar e de uma mudança. E que talvez o governo até tope ajustar para até ficar com uma imagem melhor, né? Exato. Se ajustar isso, vai ficar mais generoso, entre aspas, ou melhor para quem é muito pobre no novo sistema do que é hoje em dia. Exatamente. Porque vai poder começar a receber aos 60 anos, receber R$400, o que hoje não dá, e a partir dos 65 vai receber como recebe hoje em dia. Diga lá, Andreasa, vamos lá. Então, nós estamos falando aqui exatamente sobre o fato de que estão dadas as condições no próprio texto do projeto para que se desmonte o discurso, a narrativa tradicional da esquerda contra uma reforma como essa. É o próprio slogan: quem ganha menos, paga menos. Essa disputa narrativa, essa disputa de comunicação me parece muito bem encaminhada para esvaziar o discurso tradicional da esquerda e, de modo geral, daqueles que são oposição a uma reforma como essa, porque isso é muito usado como gatilho, a proteção aos mais pobres, quando nesse caso eles estão protegidos. A proposta é justa nesse aspecto. Qual é o problema? Eu falei que o dia de hoje foi muito bom para o governo, mas não foi perfeito. E não foi perfeito pela ausência do projeto relativo aos militares nesse pacote. E esse ponto é muito importante porque as críticas importantes vindas do Centrão tiveram como base a ideia de que os militares estariam protegidos. E isso é algo com que o governo deveria se preocupar imediatamente. Eu sei que está prometido, Rogério Marinho disse isso, secretário da Previdência e do Trabalho, que em 30 dias o projeto, que é lei ordinária, a tramitação mais rápida, pode ser enviada depois, será encaminhado ao Congresso. Mas nós precisamos ficar em cima disso, cobrando essa complementação, tanto quanto o governo precisa ter clareza para o fato de que quanto mais demorar, mais dará combustível para os adversários atacarem o projeto. Vejam a manifestação hoje do senhor Ciro Nogueira, presidente do PP Centrão, e do Marcos Pereira, presidente do PRB. Disseram, usando como gatilho a falta da proposta dos militares, disseram que sem isso essa proposta não deveria nem tramitar. Então já está dado um novo gatilho narrativo dado pelo próprio governo para que a proposta, o encaminhamento da proposta tente ser dinamitado. É bom estarmos atentos a isso. Eu acho também que deveria ter sido mandado concomitantemente o projeto dos militares, justamente para dar o discurso e dar o exemplo.
Quando você tem tantos militares em postos proeminentes do governo, não mandar gera imediatamente uma suspeita de privilégio de que eles estão sendo poupados. E como houve uma discussão prévia muito grande a esse respeito, é um ruído desnecessário. O Rogério Marinho disse que não houve tempo para ultimar a proposta dos militares, mas ela foi a mais discutida no período que antecedeu o envio da proposta. Ela é a mais simples, porque não requer PEC, e ela é a que atinge um número menor de pessoas proporcionalmente. O que há de militares é muito menos do que há de servidores civis. Então você aumenta a resistência entre os servidores civis, entre os deputados e senadores. Quanto ao Ciro Nogueira e ao Marcos Pereira do PRB, o que eles querem, obviamente, é ser chamados para conversar. Eles estão pouco se lixando se os militares efetivamente foram incluídos ou não. Eles querem ser chamados para conversar, estão se sentindo excluídos. Ciro Nogueira não é hoje mais nem o principal interlocutor do PP junto ao governo, perdeu esse posto, ele se aproximou muito do PT, fez a escolha errada, apostou no cavalo errado e agora está tentando se reposicionar. Apostou no Renan também, fez várias apostas erradas aí no último mês, nos últimos meses, e agora está querendo usar a reforma da Previdência para se recacifar. Isso vai acontecer muito, a base da... A gente vê agora na tela, né, o tweet dele ali e tal. Essa é a base da negociação política. Então, o governo vai ter de ter um pouco de jogo de cintura para lidar com esses espécimes da fauna política, porque não é só na base do republicanismo de deputados e senadores que se vai aprovar essa reforma. Sabemos, eles não estão muito ligando para o conteúdo da reforma. Eles estão vendo na reforma uma janela de oportunidade para voltar a ter um protagonismo que perderam nesse governo.